como que uma empresa pode lidar com as crises online e os cancelamentos, né, essas armadilhas das redes sociais? Porque você digitou uma vírgula errado, você foi cancelado. Eu falei vírgula, né? Às vezes, você vê, eu tô conversando com uma pós-doutorada aqui e eu não sei falar as palavras. Você digitou uma vírgula errado, você foi cancelado, né? Como que uma rede social lida com isso? Olha, você tem que ter planejamento prévio para gestão de crise, porque o simples fato de você estar presente no ambiente digital já é passível de geração de crise, né? Então, por exemplo, você postou uma coisa super legal, a pessoa que está insatisfeita com você vai lá e vai fazer uma pichação online na tua rede social. Isso já pode se desdobrar numa crise, né? Então, assim, a partir do momento que você está lá, você vai ter que lidar com os teus telhados de vidro, você vai ter que lidar com os teus assuntos delicados, polêmicos, né? E a gente tem que ter uma atenção muito grande também, sobretudo pensar em campanhas, em ativações que não vão ferir, né, assuntos latentes, que você consiga se posicionar de maneira a não ofender ninguém, de maneira a não criar um problema para você. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Você só consegue isso quando você tem equipes diversas, equipes plurais, né, quando você está atento ao que está acontecendo, né, tem certas coisas que não fazem mais sentido hoje, né? Certas piadas, certos conteúdos hoje não tem mais lugar. Então, você vai fazer ali no ambiente digital e gerar uma crise, né? Mas uma coisa também que fica muito evidente é a questão de você ser transparente e usar a comunicação como um instrumento de transparência. Tá numa crise? Dá satisfação, faz posicionamentos periódicos, dá boletins de informação a respeito do que você está fazendo para corrigir, quais são os próximos passos. Se você toma uma postura dessa proativa, óbvio que você está tomando porrada porque você está numa crise, mas você tem mais chances de sair daquela crise, de certa forma, mais ileso, né? Por quê? Porque você deu satisfação, você falou com a imprensa, você falou com mídias sociais, você falou com o funcionário, você está tentando gerir aquela problemática toda. Então, a chave do sucesso é a gestão de risco e um processo de gestão de crise. Que demais. E tem que ter, né? Porque, por exemplo, a gente tem agora os casos recentes, o Will Smith, que aconteceu com ele no Oscar, o Monark, que tem o podcast Sim, também. sim. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu o patrocínio, né? Primeiro foi perdendo patrocínio, então as Não, o empresas foram Monark saindo foi fora. desligado do Flow, Desligado, sim. saiu do documento societário, né? Se a empresa o mantivesse ali, ela não se sustentaria, ela teve que colocá-lo para fora. Olha o tamanho da crise. E ele achou que tinha só feito uma fala, né, de liberdade de expressão. Então, são novos tempos, né? E é isso, vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Hoje, o que faz sentido hoje, né? Porque também, uma coisa que, vamos lá, falando sobre essas coisas recentes que aconteceram, o Will Smith, né? Todo mundo viu, o pessoal ficou chocado, tem quem defenda, quem não defenda, quem ataque. E aí o Jim Carrey foi lá e fez um comentário falando que foi um absurdo. E aí essa crise já desdobrou pro Jim Carrey, porque o pessoal entrou e foi buscar o Jim Carrey há 15 anos atrás, que subiu para receber um prêmio e deu um beijo na boca da apresentadora. E aí os caras começam a falar, tá vendo como você fez, como você é hipócrita, que você tá falando isso, tá, 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 tá. Então tem um histórico também, né? O rastro digital, né? Tudo que a gente faz gera esse rastro digital. E você vai responder por esse rastro digital ad eterno, né? Você vai ter que responder por aquilo. Eu lembro de uma crise também envolvendo um ator da Globo que ele tinha feito piadinhas homofóbicas, sei lá, 10 anos antes. Aí ele foi chamado para estrelar uma campanha contra a homofobia. O que aconteceu? As pessoas foram desenterrar esses comentários homofóbicos dele e ele teve que pedir desculpas, ele foi tirado da campanha, ou seja, né, esse rastro digital ele é para o bem e para o mal. Por isso que também é interessante que quando você está num momento de crise, você resolva o problema, porque isso também fica Pendente esse aí, né? lastro, né? Então você tem que deixar aquilo resolvido para lá na frente, se alguém buscar a crise, ela também sabe que aquela crise teve uma solução, que aquela crise teve um desdobramento positivo. É super complexo mesmo, não é fácil. É por isso que a internet também não é só para amadores, né? Você precisa de estratégia aí sempre.